Olá pessoal, estamos de volta aqui em mais uma aula do amigo da Panda Titan Informática e hoje a gente vai tratar de uma questão que eu já venho falando há muito tempo, que gera até instabilidade em muitas distribuições Linux com relação ao particionamento na hora da instalação do Linux, né? Então a gente vai ver logo de imediato quais são os erros mais comuns que acontece aí com quem está instalando o Linux e faz algum tipo de erro no particionamento, tá? Então vamos lá. Quais seriam os erros mais comuns em relação a isso daí? Em primeiro lugar, é não testar a saúde da mídia, quer dizer, na mídia que tu vai instalar o Linux, a sua distribuição Linux, você não testar onde que ela está lá, né? Saber como é que está a saúde do HD, como é que está a saúde do teu pendrive, né? E a gente já vimos na aula anterior como é que se faz todos esses testes para viabilizar uma boa instalação e estabilidade do Linux, né? Outra coisa também é não levar em conta a verdadeira performance de seu HD. Tem muita gente aí que acha que HD tem velocidade tudo igual e não é bem assim não, tá? Esqueça tudo que você sabe sobre HD e é bom você agora começar a monitorar a performance do seu HD, porque isso vai influenciar em muito, não só no Linux, mas qualquer outra plataforma de sistema operacional que você venha utilizar, seja o Windows, Android e Arduino, seja lá o que for, tá? Então é bom verificar aí qual é a performance do seu HD. Eu já falei anteriormente que qualquer HD que tiver uma performance bem acima dos 48 MB por segundo, já está de boa para instalar uma distribuição leve para Linux. Agora, se você vai instalar um sistema pesado, é importante que o teu HD esteja acima de pelo menos 100 MB por segundo a taxa de transferência dele, né? A gente vai ver aqui um lembrete de como fazer essa análise. Continuando. Outra coisa é achar que todo HD tem que ser usado para as partições. Bom, gente, aí é que está uma das coisas que são tabus na questão dos técnicos de informática. Será que a gente usa todo o HD ou não? Eu costumo, por experiência, passar a vocês que toda partição que é um tamanho menor ou que não use a totalidade do espaço físico do HD ou até de uma SSD, geralmente tende a ficar um sistema um pouco mais rápido, tá? Mais preemptivo também, a dar menos erros e corrompimentos. Então é importante que você nunca crie partições gigantescas. Então, existe até um testemunho que, se você procurar na internet, você vai ver pessoas que compraram HDs de 2 TB ou 5 TB e criaram uma única partição e na primeira semana de uso qualquer sistema operacional corrompeu. Lógico, os endereçamentos vão ser muito altos para qualquer padrão de kernel que tente sincronizar os endereços mais altos do HD com os endereços mais altos da RAM. Até porque a RAM nunca vai ter a mesma capacidade do HD, né? Então aí você cria um efeito gargalo de cacheamento e de transferência de dados de RAM para HD e vice-versa, tá? Então é importante isso daí, pessoal. Continuando, o mau dimensionamento entre o Windows e Linux. O pessoal aí que costuma querer instalar o Linux do lado do Windows, muitas vezes você vai ter uma perda aí de dimensionamento. Por quê? Porque o Windows já vai ocupar boa parte desse HD. Então tu não vai ter muito espaço para criar a partição perfeita para o seu Linux, né? Bom, outra coisa é o mau posicionamento das partições. A gente sabe que o Linux ele trabalha com uma questão de cluster, quer dizer, ele vai colocar a partição de acordo com o dimensionamento e o posicionamento dos clusters que você escolher na hora de criar a partição. A gente sabe até que no modo gráfico você escolhe se fica no início, no fim do disco, ou no meio do disco, então você pode dimensionar isso daí melhor no Linux do que em outros sistemas operacionais. Bom, aí vem a questão da partição LVM. A partição LVM ela é muito usada na questão de servidores, tá? Como Debian, Fedora, OpenSUSE, Red Hat e outros. Então, muita gente tenta utilizar a LVM em máquinas de baixa performance. Isso vai gerar corrompimento, tá? É um erro comum as pessoas acharem que dando no automático lá no sistema servidor, num notebook simples ou numa máquina virtual lenta, o LVM ele vai corromper, com certeza. Então o LVM só deve ser usado em verdadeiros servidores e em máquinas realmente velozes, tá? Bom, outra coisa é usar o swap, que é uma das coisas mais importantes que existe no Linux, porque vai impactar diretamente no desempenho e no acesso do HD no Linux, é usar a swap em posições erradas, lá do teu HD, ou em tamanhos errados também, tá?
Uma dica que eu deixo logo de imediato, que a gente vai ver isso depois, em outros vídeos, é a questão do tamanho do swap. Eu costumo dizer o seguinte: se você não vai trabalhar com performance pesada em cima do que você vai fazer no Linux, então o ideal é a swap ela ser o dobro da capacidade da tua RAM, ou se você tiver muita RAM, digamos se você tenha 8 GB ou 16 GB de RAM, usar pela metade dessa capacidade, ou se você tiver pouca RAM, usar o dobro dessa capacidade. Aí você consegue balancear melhor esse tipo de tamanho de swap, tá? Agora, em grandes servidores, o swap ele vai servir apenas para sincronizar os serviços ou comandos que estão sendo usados pelos usuários que necessitem gravar informações na swap. Aí sim você vai ter que dimensionar melhor ela. Bom, então vamos aqui analisar agora, conhecendo o verdadeiro funcionamento do teu HD. Aí vem a questão do que eu falei antes, de que você tem que verificar se o teu HD realmente tem boa performance e se ele tem capacidade de receber aí o particionamento correto que você vai fazer, tá? Então, aqui nós temos um disco com o cabeçote, e o mais interessante aqui dessa análise que a gente está fazendo é você verificar que o HD ele tem 3 áreas em relação a desempenho, tá? Geralmente o cabeçote de um HD, como eu vou frisar aqui para vocês verem, ó, geralmente o cabeçote do HD ele faz esse movimento aqui, ó, que eu tracei para vocês. E esse movimento, ele gera um tempo de respostas que, dependendo da saúde e da performance do teu HD, esse tempo pode ser mais curto ou mais longo. Então eu posso dizer o seguinte, como aqui, ó, eu posso dizer que nesse caso, quando é próximo do início do disco, já que o cabeçote ele parqueia nessa posição, quando é próximo do início do disco, a tendência é a latência ser muito pequena. E ele tem um movimento de sincronia com a mídia muito rápido. Então, como você pode ver aqui, ó, essa área nós chamamos área de alta performance. Por quê? Porque o tempo de latência é muito pequeno. Então, automaticamente, o cabeçote vai e volta e lê os dados e grava numa velocidade muito grande. Agora, se o cabeçote ele trabalhar nessa região aqui, ó, que eu estou marcando, ele ficar indo e voltando nessa região, aí ele vai ficar um pouco mais lento. Por quê? Porque aí você vai ter uma tendência de ter um tempo de latência maior, que é o chamado tempo de spin-up e tempo de spin-back. Resumindo, é o tempo que o cabeçote ele desparqueia para começar a ler, e é o tempo que ele lê naquela posição e é o tempo que ele retorna para parquear novamente. Então, nesse tipo de leitura, a tendência é você ter uma média de 15 a 20, 27 nanosegundos, o que já é uma medida bem maior do que essa aqui que eu frisei aqui para vocês, ó, né? Então, quer dizer, é uma área que tem uma performance média, como eu estou marcando aqui, ó. Aqui a gente sabe que é a área de alto desempenho, sabe que é a área de média, e nós temos essa área aqui, ó, que é a área que o cabeçote vai ter que vir do início até o fim do disco. A essa área nós chamamos área de baixo desempenho. Por quê? Porque se o teu HD não for muito saudável e não for novo, geralmente ele vai tender a trabalhar em cima de 19 nanosegundos ou até de 120 nanosegundos, de milissegundos. Então, quer dizer, isso vai fazer com que o teu cabeçote ele leve até quase que 1 segundo para ler algum dado e retornar com esse dado para a placa dele e devolver isso para a memória RAM e ser processado pelo sistema. Então, quer dizer, a tendência de dados que são gravados nessa área ao final do disco é serem os dados mais lentos, tá? Eu costumo dizer a seguinte: HD que nunca foi preenchido até o fim, ele nunca sabe aonde está a força dele. Tem gente que compra um HD, e como eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês, eu vou apagar as marcações para vocês verem aqui, ó. Tem gente que compra um HD, certo? E nunca ultrapassou a metade, quer dizer, só gravou daqui até aqui. Então esse tipo de pessoa geralmente não conhece até onde o HD dele tem força para ler até o final. Aí o que acontece? O cara ficou 4 anos, 5 anos só gravando nessa área do HD. Então ocorre um problema que nós chamamos de problema de exercício. O que é? O HD, quando ele chegar a exercitar o cabeçote nesta área aqui, talvez ele não consiga mais sair dessa área ou parquear novamente de volta. Aí acontece aquele problema de HD que instala, que você de vez em quando ouve ele dá um tec, 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 um estalo, e isso significa que esse HD
ele já está começando a perder problema de sincronia, já que ele está chegando numa área muito alta que ele passou muitos anos sem nunca fazer o exercício de chegar até ela. Eu posso fazer a comparação com um lutador de boxe que costuma usar os braços para fazer os golpes, né? Mas da feita que ele for utilizar as pernas para fazer um outro tipo de arte de luta, como kickbox ou, sei lá, judô, karatê, ele vai sentir dificuldade. Por quê? Porque o mesmo peso que ele implica na mão, ele nunca implicou o impacto nos pés. Então, quer dizer, vai acarretar o mesmo problema. Então, eu aconselho a vocês que têm HD, procurar sempre, de vez em quando, pelo menos uma vez, assim, a cada 3 meses ou 2 meses, encher ele até o fim para você ver se ele tem a capacidade de se manter funcionando normal, estando com muita informação até o fim cheio. Lógico que você pode apagar depois essas informações. Então aqui fica essa divisão das 3 áreas para vocês entenderem, tá? Então nós temos aqui, ó, a área dividida toda em performance. Você tem aqui que o início chega no mínimo a 2 milissegundos e o máximo de lentidão é 120 milissegundos, né? Lógico que qualquer partição que tiver no início vai ficar uma leitura e gravação mais rápida, e qualquer partição que tiver aqui no final vai ficar uma leitura e gravação mais lenta, tá? Então isso é inerente, desculpa pessoal, isso aí é válido para todos os tipos de HD, mesmo os mecânicos, mesmo os híbridos e até o SSD. Muita gente vai dizer que não, que o SSD não, mas vale lembrar que o SSD ele possui 3 placas de processamentos a mais, 2 internas e uma externa, do que o HD comum. Por quê? Porque ele tem que endereçar mapeamentos de tunelamento de Fallen Order. Para quem não sabe, o tunelamento de Fallen Order, ele faz com que o processo eletrônico de armazenamento em memórias flash de alta velocidade seja cada vez mais escalonado. Resumindo, quanto mais informação você tiver no SSD, mais ele vai ter trabalho para mapear essas informações. Então, vale o mesmo para o SSD. Quanto menos informação, mais rápido. Quanto mais cheio ele tiver, um pouco mais lento ele vai ficar. Então, vamos continuar agora, tirando as marcações aqui. Vamos continuar e ver quais são os testes que você pode fazer com o teu HD antes de instalar o Linux, para saber se o teu HD tem boa performance ou não nessas áreas aí que nós vimos, né? Uma coisa que você pode fazer é rodar o HD Tunes. O HD Tunes eu considero ele um dos programas mais precisos nesse tipo de teste aí, tá? Como a gente pode ver nessa tela aqui de teste que está sendo mostrada, esse HD ele começou aqui na área de, nós chamamos de 30%, é a área de alta performance. Ó. Você vê que ele se manteve entre 160 a 140 megabytes por segundo. Por quê? Porque é a área de alta performance, né? Quer dizer, de 0% a 30% dele, ele manteve uma leve queda, porque, como eu falei, isso é normal. Conforme vai se aproximando do final, mais lento ele vai ficando, né? E você vê que aqui, ó, nos outros 30%, ele já começou a ter uma queda de performance, que é a área, como eu falei, como está mostrado aqui atrás, ó, área de média performance. E aqui você vê que ele caiu bastante a performance dele. Por quê? Porque ele entrou na área de baixa performance. Tá? Então é importante vocês verem que o HD ele realmente não mantém a velocidade constante da leitura e gravação de seus dados. Por quê? Porque ele tem a área que o cabeçote vai se mover mais rápido, como por exemplo aqui a gente pode ver, ó, no início até o fim ele bateu aqui, ó, 15 nanosegundos de média de acesso, ó, 15 milissegundos. Resumindo, ele está dentro da média. De 2 a 19, ele fazendo 15, ele está mais ou menos um pouco acima do meio. Então ele está numa performance boa, né? E você pode ver aqui, ó, que a média de transferência desse HD está batendo 133 megabytes por segundo. Está excelente, pessoal, tá? Tá muito bom. Se ele tivesse abaixo de 50 ou abaixo de 48, esse HD não serviria mais para muita coisa, porque ele já está com dificuldade mecânica, sincronia e de lentidão de taxa de transferência. Aí eu recomendaria não utilizar com o Linux, tá? Mas nesse exemplo aqui que está sendo mostrado, ele está mais do que perfeito, a saúde, a taxa de transferência, o tempo de acesso
e tudo está bacana nele. Esse aqui seria um excelente HD para se instalar o Linux ou outro sistema, tá? Bom, tirando as marcações aqui agora, bora passar para aquela análise que eu mostrei na aula passada em relação ao GNOME Disk, né? Que é aquele utilitário de disco que existe em quase todas as distribuições Linux, que é o GNOME Disk, né? Bom, aqui nessa análise a gente pode ver aqui, ó, que esse HD já começou mal, ó. Ele começou com uma atividade muito baixa, em 1%, em 10%, e quando se aproximou de 30% foi que ele conseguiu subir a performance dele. Então significa que a área inicial, que era para ser a área mais rápida, ela se tornou muito lenta, o que significa que esse HD está com problema ou mecânico, ou eletrônico, ou está desgastado, ou está com bad block, alguma coisa está errada. Então nesse HD eu não recomendaria você instalar sistema algum, tá? A não ser, como o gráfico aqui mostra bem definido, você conseguir instalar um sistema que fosse dessa parte em diante, mas mesmo assim você já vai perder performance. Por quê? Porque essa parte já é a parte de média performance e de baixa performance, que é o meio e o fim da mídia do disco, tá? Como você pode ver, olha, aqui o disco, ele está batendo, vamos ver aqui, ó, ele está batendo a média de 77 megabytes por segundo. E veja que esse aqui do outro lado, ó, como você pode ver, está batendo, ó, 133 megabytes por segundo. Então, é uma diferença muito grande. Se eu tivesse que escolher entre os dois discos, eu escolheria aquele primeiro lá dos 133 megabytes por segundo. Até porque a análise dele aqui, ó, está mais certa e mais precisa, está mais saudável do que esse outro disco aqui, tá? Então é importante fazer esses testes aí. Então vamos eliminar aqui as marcações. E vamos para a próxima etapa, que já é do dimensionamento das partições em si, tá, pessoal? Então vamos lá. Bom, agora vamos dar uns exemplos de gente que faz partições erradas. Geralmente, esse primeiro exemplo que eu vou dar é quando você bota o seu Linux para fazer a partição automática, quer dizer, ele se instalar automaticamente e ele mesmo decidir onde vai ficar cada partição. Geralmente ele faz dessa forma, ó, tá? Eu friso bem ali em cima, um dos erros que o usuário faz é deixar o Linux fazer o particionamento em modo automático. Se ele for particionar automaticamente, e caso ele vá criar a partição home separada, geralmente é assim que o Linux vai fazer no modo automático, tá? 80% das distros fazem dessa forma, ó. Colocam a raiz no final da área de alto desempenho, né? Colocam a raiz aqui e deixam um swap, olha, que é uma das partes mais importantes do Linux, lá na área de baixo desempenho. Qual é o problema aqui, pessoal? O problema é que se o teu Linux precisar processar dados extras do que a RAM não suporte, ele vai jogar aqui no final do disco, onde está a swap. E se ele jogar aqui no final do disco onde está a swap, você pode ter travamento e lentidão. Por quê? Porque é justamente a área que o teu HD mais vai ter dificuldade de sincronizar a leitura do cabeçote, a ida e a vinda dele na questão da leitura e gravação de dados, tá? Então, quer dizer, não recomendo deixar de fazer no automático, porque geralmente se faz assim. O Debian, antigamente, ele fazia muito isso, ele jogava swap lá no final, e isso prejudicava muito o desempenho do servidor em HDs de baixo desempenho, tá? Como você pode ver aqui no gráfico em cima, ó, essa é a área inicial, essa aqui, ó, tá? E essa aqui é a área final, é a área de baixo desempenho do teu HD, tá bom? Bom, outro exemplo que ocorre muito de particionamento errado é quando você tem a partição Windows no teu HD já criada e você deixa lá o programa que vai instalar o teu Linux e deixar ele mesmo instalar as partições. Geralmente é aquela opção que se apresenta na tela escrito assim, instalar ao lado do Windows. Quando você escolhe essa opção e dá avançar, ele mesmo já vai também jogar a swap por final. Isso, como eu falei anteriormente, não é bom, tá? Não é bom porque vai dar problema de travamento no teu Linux, tá? Ou até corrompimento de dados, porque nesse caso a swap vai estar mais ainda no fim do disco, o que vai gerar mais travamento no teu Linux, tá? Bom, então vamos ver alguns exemplos aqui, depois de tirar as marcações. Vamos ver alguns exemplos de boas instalações de Linux, como que você vai corretamente particionar aí as partições do Linux, tá? Então bora lá. Então, alguns exemplos, ó.
Nesse exemplo aqui, nós temos as três áreas, a área de alto, de médio e baixo desempenho. Então, se eu for pegar um HD e instalar somente o Linux nesse HD, eu vou instalar a swap logo no início do HD. Por quê? Porque a swap ela vai me agradecer no fato dela estar na área em que o cabeçote vai agilizar o trabalho de leitura e gravação de dados. Então, quando eu estiver fazendo algum trabalho que vai exigir mais da swap, eu não vou ter gargalo e não vou ter lentidão, porque é onde o HD mais vai trabalhar para trocar os dados com a swap e a swap já está na área de mais alto desempenho do cabeçote no HD. A próxima etapa é você criar ao lado da swap a raiz, tá? Mantendo a velocidade do teu Linux, porque toda a estrutura de raiz, etc., pasta lib, pasta opt e tudo mais vai estar aí nessa área de alto desempenho do teu HD. Então o teu Linux vai tender até a carregar de forma mais rápida. E logo depois você pode botar na área de médio desempenho a home. No meu gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, você vê que eu não utilizei todo o HD, tá? Você pode ver aqui, ó. Você pode ver que eu não utilizei essa região. Por que eu não utilizei? Como eu falei no início, é errado você ter um HD muito grande e querer usar todo esse espaço em uma única partição. Por quê? Porque você vai ter problemas de altos endereços de memória em relação do kernel e a RAM. E isso pode gerar travamento ou até corrompimento da partição, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um HD de 1 TB, para mim instalar um Linux em 400 MB ou 500 MB já está bom demais. Eu não preciso usar o HD todo. Até porque o Linux, ele preemptivamente, ele já compacta um pouco a gravação de blocos dele de partição, o que faz com que ele tenha mais até tempo para a utilização do espaço do que o Windows. O Windows geralmente ele tende a encher muito o espaço, já que ele grava até 1024 bytes por cada setor de cluster. Já o Linux não, ele compacta isso aí até em 256 KB, o que faz com que você tenha mais gravações de arquivos num espaço de tamanho menor. Então não há necessidade realmente de você usar todo o espaço do HD para uma distribuição Linux leve e pequena que você esteja utilizando aí, né? Bom, outra situação que eu vou mostrar, ó, que também seria altamente correta, seria você colocar a swap no início. Você pode colocar a home no início e desde que você não crie uma home tão grande, você pode utilizar boa parte do HD para colocar a partição raiz. Dessa forma, você também vai ter um desempenho bom em relação ao seu Linux. Não tão rápido quanto a primeira, mas vai ser tão bom quanto qualquer outra situação que você venha enfrentar aí, tá? Bom, então, tirando as marcações, vamos ver outro exemplo correto de particionamento, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, ó, que é quando você vai botar no mesmo HD mais de uma distribuição, tá? Nesse caso aqui, olha, eu recomendo fazer o seguinte, sempre vai ser essa regra, botar a swap no início, tá? Sempre obedeça essa regra, que você vai ter bom desempenho e não vai corromper com facilidade sua partição. Eu vou dar um exemplo aqui em que você vai ter a instalação do Debian e a instalação do Ubuntu. No caso, os dois vão ter as suas partições raízes, onde vai ter tudo escrito lá dentro. É bom lembrar que nesse caso você não vai ter duas swap, tá? Você não vai ter duas swap, por quê? Porque o Linux ele compartilha a swap. O que é legal dele é isso, ó, é que ele compartilha a swap se as distribuições forem da mesma derivação. Talvez não aconteceria o mesmo se eu estivesse usando derivações de distribuições de origem diferentes. Por exemplo, se eu usar um servidor Debian que tem uma swap e usar um Red Hat, como são plataformas e universos Linux diferentes, consequentemente pode ser que eles não vão compartilhar a swap e um dos dois vai rodar sem swap. Aí isso vai ser problemático numa máquina que tenha pouca RAM, certo? Bom, e você deixa a home para o final. Ainda mais se você for utilizar uma home em modo compartilhado, que muita gente aí já sabe fazer isso. A home no modo compartilhado tem a vantagem de que você pode usar os mesmos perfis de usuário para mais de uma distribuição utilizada. Seria o mesmo caso aqui, ó. O Debian vai usar essa home e o Ubuntu também vai utilizar essa home aqui, né? Então, se for utilizar mais de 1, 2 ou 3, eu aconselho fazer esse esquema que está aí na tela, tá? Mas lembre-se, como eu falei, procure não utilizar todo o espaço do HD, tá? Para não
gerar endereçamentos muito altos no kernel e até travamentos no teu Linux. Bom, continuando, deixa eu só tirar as marcações aqui. E vamos ver outros exemplos de particionamentos corretos, tá? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho um particionamento que foi criado, uma partição raiz LVM, lembrando que LVM é para servidores, e uma partição raiz para o Ubuntu, né? Bom, nesse caso aqui, você vai obedecer na mesma forma que você fez a primeira. Só que nesse caso aqui, se eu instalar uma LVM, eu estou instalando algum sistema servidor. E nesse caso, a máquina tem que ser veloz e o HD também tem que ser veloz, se possível até passando dos 150 megabytes por segundo. Por quê? Porque a LVM ela vai me dar problema se eu tiver um HD de baixa performance e uma máquina de baixa performance, certo? Vamos ver outros exemplos então, pessoal. No caso aqui, ó, exemplos de particionamentos que usem o Windows 7, que usa a partição NTFS, ou que use o Windows 10, que é a partição GPT, né? Então, nesse caso aqui, olha, se você for usar com a partição NTFS, tem que obedecer a mesma regra. Se possível, você instala o Windows antes mesmo do Linux. De que forma? Você pode carregar uma live do Linux, e dentro da live do Linux você chama aquele programa que todo mundo conhece, que é o gerenciador de partição, que é o Gparted. E dentro do Gparted você cria uma NTFS para o teu Windows no meio do disco ou no final do disco, tá? Tem gente aí que prefere que o Windows fique no início, sem problema, mas vale lembrar que nesse caso aí, se você botar NTFS no início, o teu Windows é que vai ficar mais rápido e não o Linux, tá? Então, no caso aí, o que você faria? Você rodaria a tua live Linux, chamaria o Gparted, e dentro do Gparted você cria uma NTFS nessa posição aqui, ó. Você cria nesta posição ou nesta posição no final do disco. Eu, como não uso mais muito o Windows, eu geralmente, se eu quiser instalar ele junto com o Linux, eu boto ele lá no final do disco. Por quê? Porque aí eu vou poder botar a raiz e a home e todo o resto no início do disco, tá? Bom, no caso do Windows 10, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque o Windows 10 ele já vem praticamente pré-instalado nos computadores, né? E você tem que ter a sorte de ter o Windows 10 ele poder rodar no modo Legacy ou no modo AHCI, que não é o mesmo do EFI, tá? Do UEFI. Então, se ele puder rodar no modo Legacy, o teu Windows 10, você vai deixar do jeito que está aqui, ó, com o GPT lá no início da partição, o Windows todo usado lá no meio do disco. É claro que no caso do Windows 10, às vezes ele já vem ocupando todo o teu HD. E nesse caso você tem que ir lá no Windows, no gerenciador de disco, e mandar diminuir a partição do teu Windows, né? Para que você possa ter espaço aí do lado do Windows para poder instalar o Linux. Caso você consiga fazer isso, você vai instalar a partição raiz logo depois da partição do Windows 10 e instalar a home logo depois da partição raiz. Nesse modelo que eu estou mostrando, você vai ter tanto o Windows como o Linux numa velocidade média satisfatória para que você possa utilizar os dois. O único problema é você conseguir fazer isso aqui, ó, é botar a swap no início, tá? Esse é o maior dos problemas aqui no caso com o Windows 10. Eu recomendo, eu acho até que só pode ser feito isso se você estiver reinstalando o Windows 10. Por quê? Porque aí você bota a BIOS no modo Legacy, aí você roda uma live Linux, cria as partições do Windows 10, longe do início do disco, é óbvio, e depois você cria a swap, depois de instalado o Windows 10, na hora que for instalar o Windows, você cria a swap nesse espaço que você reservou aí no início do disco. A melhor maneira de fazer seria essa, reinstalando o Windows 10, porque aí você já consegue até compatibilizar melhor o teu Windows 10 com o modo Legacy que vai rodar o teu Linux. Dessa forma você não vai precisar ficar indo na BIOS trocando de Legacy para UEFI, de UEFI para Legacy e vice-versa, tá? Bom, o próximo modelo que a gente vai ver, que é um modelo de servidores, tá? Se você tem aí um servidor porrada, veloz, que roda tudo, sem problema, então você vai rodar o modelo de servidores aqui, ó.
você vai instalar dessa forma. Você também vai fazer sempre via de regra o que eu venho dizendo, instalar swap no início e logo depois você instala a raiz, tá? LVM ou extensão 4. E você vai criar as pastas de controle de serviços e servidores. Geralmente quem cria servidor sabe que é bom criar partições exclusivas, separadas da raiz em relação à finalidade delas. Por exemplo, a USR a gente sabe que muitos programas são instalados nela. Então é bom você ter ela separado, porque no caso de você precisar fazer um backup, uma cópia de configuração ou dos pacotes do programa, você ter essa partição separada. Outra coisa é a partição var. Quem estrutura scripts para servidores sabe a importância que essa pasta tem. Então, para você um dia poder fazer uma cópia, já pensou se a pasta raiz dá problema e você não tem a cópia dessa configuração que você tem na pasta var? Ela estando separada aí, você consegue fazer a cópia dela com muito mais facilidade, no caso de um corrompimento do servidor, tá? E a pasta TMP de lixo. Todo mundo sabe que essa pasta é destinada a arquivos temporários e ela ficando aí no final, ela vai fazer com que o lixo eletrônico não se misture com a pasta raiz. Por quê? Porque eles estão aqui, ó, muito equidistantes um do outro. Então isso vai evitar que o lixo eletrônico atrapalhe o processamento da pasta raiz, tá? Muita gente diz aí, meu banco de dados Linux corrompeu, não sei o quê, mas justamente é porque não fizeram isso, não botaram a TMP e as outras pastas separadas da raiz. Se você for montar um servidor e não quiser correr o risco de corromper o banco de dados, então é bom botar essa pasta TMP distante da pasta raiz. E por fim, você pode botar a pasta home, que é a pasta dos perfis dos usuários que vão administrar esse servidor, né? Essa pasta não vai precisar ser tão grande porque a gente sabe que no caso de servidor a gente não grava coisas tão grandes aí nessa pasta, né? Com exceção de backups, é claro. Bom, agora vamos a alguns lembretes importantes aí, ó. Quando você for usar a partição automática, quer dizer, instalar o Linux com aquela opção de particionamento automático, use só para fins de avaliação, tá? Ou para fim de testes, tá? A não ser que a tua máquina seja, sei lá, a máquina mais perfeita do mundo, aí tu pode instalar, mas eu geralmente não recomendo. No caso de servidores que usam unidades SAS, todo mundo sabe aí que mexe com servidor, que a unidade SAS, HC e HS são as unidades de armazenamento altamente velozes, apesar de não terem um armazenamento tão alto quanto outras. Mas eu recomendo, nesse caso aí, você fazer um particionamento mais minucioso. Por quê? Porque essas unidades, se você cria qualquer particionamento a esmo, elas tendem a ter uma baixa performance do que elas forem projetadas para ter. Então é importante você fazer de forma mais minuciosa a elaboração das partições dela. Lembre-se que as partições LVM não são muito precisas no seu Linux kernel, caso ele venha a sofrer sobrecarga de processamento ou em unidade de armazenamento com problema de saúde ou performance. Resumindo, eu não posso criar uma partição LVM numa máquina lenta ou numa máquina que já está com HD baleado. Eu não posso fazer isso. Vai dar problema aí com as raízes dos Linux que foram instalados com esse tipo de partição. Em computadores não servidores, como com distros Red Hat instalados, recomenda-se usar a extensão 4 padrão no lugar de LVM. Eu quero dizer o seguinte, que nesse caso, se você for instalar uma distro derivada do Red Hat, como Fedora, Mageia, CentOS e outros, eu não recomendo usar LVM se a máquina não for servidor. Se a máquina for uma estação ou apenas um computador compartilhando arquivos e dados, eu recomendo você usar a extensão 4 padrão no lugar de LVM. Isso é fácil de fazer quando você está instalando essas distribuições de origem Red Hat. É fácil você fazer indo lá e dizendo que a LVM ela vai ser um padrão extensão 4. Aí ele automaticamente deixa de fazer a partição LVM, tá? Bom, e o mais importante, tá, pessoal? Um Linux bem particionado nunca deixará o computador lento e forçará o seu HD à destruição. É isso que eu vejo que acontece, gente, com muitas pessoas aí me acompanhando no YouTube, no WhatsApp e tudo mais. Eu vejo que os Linux deles travam, corrompe, perde partição. Por quê? Porque não foi feita um dimensionamento de partição, como eu mostrei aqui,
correto, da maneira que eu estou mostrando, se você fizer da maneira que eu estou mostrando, eu tenho certeza que o teu computador vai ficar um pouco mais rápido e o teu HD vai durar muito mais e não vai sofrer as sobrecargas, levando à destruição ou da máquina ou do seu HD. Então hoje, pessoal, a gente fica aqui nessa aula e na nossa terceira aula que virá depois, a gente vai tratar de um assunto muito importante, do que fazer depois que o Linux estiver instalado. Tem muita gente que esquece de fazer algumas coisas e outras que fazem coisas na ordem errada. E isso pode prejudicar o desempenho ou até corromper o teu Linux, tá? Então, aguardem aí a próxima aula, que são novos assuntos que a gente vai abordar. Fica um abração do Panda para vocês e até mais, galera.